Edu fala, Elô, grava, Elô. O Edu sempre me cobra. Eu fico pensando quando a gente vê o tempo passar. O tempo está passando, a gente está passando com ele. Nós estamos fazendo do nosso tempo, um espaço de crescimento de verdade? Ou a gente está gastando o tempo em silêncios tristes, mágoas, dificuldades, medos, angústias? Como é que tá aí o nível de belos estados de vocês? Todo fim de mês é hora de balanço. Faz um balanço aí. Faz um balanço do mês. Como é que foi esse mês? Como é que foi esse mês? Olha aí no caderninho. Você tem anotado os seus sentimentos, os suas ups and downs? Quando você está muito bom, quando você está muito bem, quando você não está bem? Bom dia, Shizuku, Fátima. Fernanda Vinagre, você voltou. Vera Lúcia Sorrentino. Você está anotando? Você tem um diário de bordo da sua jornada interior? É muito importante escrever, sabia? É muito importante você anotar, você perceber a sua viagem. Isso é uma condição importante da nossa jornada interior. Então, eu estou insistindo aqui outra vez com vocês para manter uma palavrinha sobre algumas coisas que vocês estão vivendo. E procurar conversar com outra pessoa sobre isso. Procurar compartilhar, dividir, ouvir. Ouvir quando você fala, quando você escreve, você escuta você mesmo. Você organiza os seus pensamentos. Você percebe aonde você vai. Não é aqui apenas na clara luz de manhã, mas é quando você para e levanta e fecha os olhos e olha para dentro de você. Então, hoje aqui nós vamos fazer no Chakra Dhyana para você olhar para dentro de você um pouco mais. Hoje é quinta-feira, dia do chakra, não é? E a ideia de chakras vem vem das tradições ancestrais, né? Das tradições espirituais antigas, especialmente do hinduísmo e do budismo. E a nossa escola, o movimento Anas, é uma escola hinduísta, uma escola da Índia. Mas os chakras, eu coloquei o tema hoje que seria um olhar mais neurobiológico dos chakras. Para a neurobiologia, os chakras não existem. Não faz parte do modelo científico da neurobiologia moderna, os chakras. Não existe. É uma tradição espiritual antiga. Então, por que que a gente usa, né? Então, do ponto de vista neurobiológico, os chakras não são estruturas reais que podem ser identificadas. Deixa eu mexer aqui no isso. Os chakras não são estruturas reais que a gente pode identificar, não é? De forma que a gente pode identificar no corpo ou no sistema nervoso. Não dá para identificar. Cientificamente falando, botar num padrão moderno, não é? Então, veja bem, como eles não são estruturas reais e identificáveis, não existem evidências de que os chakras possam ser ativados como centros de energia, que nem a gente fala. Vamos ativar o chakra. Centros são centros de energia que você tem no seu corpo no seu pranamaya kosha, no seu corpo de energia. Que corpo de energia é esse? Não dá para você mensurar de uma forma clara, né? Com evidência científica, o chakra, ou se você ativou mesmo ou se você não ativou, né? Mas veja bem, mas se você olhar para os chakras a partir desse olhar das neurociências, você vai ver que as práticas ligadas aos chakras,
Quais são? Meditação, respiração controlada, visualização. Três evidências, três direções nas quais nós nos colocamos para fazer a jornada da consciência: respiração, meditação, visualização. Essas três práticas, elas influenciam no sistema nervoso autônomo do nosso corpo físico e que pode ser medido, certo? O sistema nervoso pode ser medido. Os chakras não. Mas quando você ativa, quando você faz a prática e usa a meditação, usa a visualização e usa a respiração, você reduz, e isso é medido, isso é possível medir, reduz a atividade do sistema simpático. O que que é o sistema simpático? É o sistema no seu cérebro de luta e fuga, que é ativado na hora, durante, através dos estados de medo, conflito, insegurança, tristeza, raiva, maus estados. O sistema simpático está ativado quando você você faz o balanço do seu mês e você vê que esse mês de abril você passou a maior parte do tempo numa atividade, numa, num estado de tensão, de pressão, de correria, de medo, de luta ou de fuga. Luta por alguma coisa ou então fugindo de alguma coisa. Quando você pratica meditação, respiração e concentração, você reduz a atividade desse sistema no seu corpo. Ao contrário, e do outro lado, ao contrário, não, do outro lado, essas práticas aumentam a atividade do seu sistema parasimpático, do seu sistema de relaxamento, de alinhamento, de conforto, de clareza. Ou seja, as práticas aumentam a sua atividade, a possibilidade e a permanência nos belos estados, como nós chamamos. Então, ativar o chakra, como a gente costuma dizer, é na prática aumentar a consciência corporal e aumentar a consciência emocional. Por isso que eu digo que fazer eu não sou só eu que digo, mas o movimento Ana chama você para fazer a prática dos chakras todos os dias. A gente já cansou de dizer aqui, quem já foi para a Índia fazer o tapa sabe que você faz chakras, meditação, visualização nos chakras, respiração todos os dias. Tá? Todos os dias. Se a pessoa acredita, se você acreditar que você está equilibrando um chakra, isso vai gerar com certeza efeitos reais no seu corpo físico e aí pode ser medido, certo? E aí pode ser medido. Porque um outro ponto importante quando você pensa é verdade que se eu fizer essa meditação, isso vai acontecer, é você olhar para a neuroplasticidade do seu cérebro, essa capacidade, essa função maravilhosa que o nosso cérebro tem. Prática, se você praticar repetidamente meditação, foco corporal, respiração, o seu cérebro pode mudar conexões neurais ao longo do tempo. Muda o mapa das suas conexões. Você muda o seu cérebro. Ou seja, você muda o seu comportamento, o seu, seu processo de pensamento, o seu foco. Portanto, você muda o jeito, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas decisões, a qualidade das suas ações no mundo. Práticas repetidas ativam a função neuroplasticidade do cérebro. Então, mesmo que os chakras não existam biologicamente, como nós sabemos, os hábitos associados aos chakras podem alterar o seu cérebro.
E não é isso que você está buscando aqui, mudar, sair de um jeito de pensar, de viver, de fazer, de sentir, porque não tá legal, porque eu tô cansada, porque isso prejudica a minha vida e tudo em volta de mim. E sair desse lugar e ir para um lugar de calma, de tranquilidade, de clareza, de decisões corretas, de ações corretas. Então, você tem que praticar. O Edu trouxe na terça-feira uma mensagem da Prita G dizendo: pratiquem, pratiquem as práticas, façam as meditações todos os dias. Faz a Soul Sync todos os dias. Todos os dias, mas é de verdade, faz de manhã, de tarde, de noite. Quanto mais você fizer, mais você vai. É prática repetida, mudando o seu cérebro para os bons estados. A respiração lenta e profunda que a Soul Sync traz, por exemplo, eu estou colocando aqui uma prática que foi a mensagem do FOA que o Edu trouxe. Veja bem, a respiração lenta e profunda, ela faz o quê? Ela faz você respira devagar, 4 segundos inspirando, 8 segundos expirando. E o que acontece com o seu cérebro no seu corpo, enquanto você respira desse jeito? Aumenta o sistema parasimpático, que a gente já viu. Reduz a atividade da amígdala no seu cérebro, que é o centro de luta e fuga. Reduz essa atividade. Deixa ela quietinha lá. Diminui o cortisol. Regula o hipotálamo dentro do seu cérebro. Diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o corpo sai, se você respira lenta e profundamente, o corpo sai do modo ameaça e entra no modo segurança. Lembra que eu contei que eu fiquei com medo? Fazia muito tempo na minha vida que eu não sentia medo. Nunca mais esse medo saiu da minha vida. E de repente eu entrei numa situação em que eu tive medo. Meu corpo entrou adrenalina, entrou num processo de tremor mesmo, de medo. Me senti perdida na multidão, que eu contei para vocês na terça-feira. Modo ameaça, me senti totalmente ameaçada, insegura, perdida. Entrei no modo medo. E o que aconteceu? Eu lembrei de respirar. Eu parei, tinha um banco, eu sentei na ponta do banco e tinha um monte de gente sentada no banco. E respirei. Aquela respiração longa. Mais um pouquinho. Parei e soltei. Eu fiz umas 7 respirações assim. E realmente meu corpo entrou no modo de segurança, de calma. Então veja bem, a respiração, o corpo sai do modo de ameaça e entra no modo de segurança. Essa foi uma experiência de medo que eu passei recentemente e que me foi muito incrível, porque nunca mais na vida eu tinha sentido medo. O medo tinha sido estava totalmente meu amigo. Ele virou um meu amigo e não o meu inimigo. Ao longo das práticas que eu venho fazendo todos esses anos, o medo não existe mais na minha vida. Mas eu entrei no estado de medo. E a respiração profunda e lenta traz a calma, traz a segurança. Reduz essa atividade de luta e fuga. O que está acontecendo? Eu vou fugir. Aonde que eu vou? O que está me ameaçando? E diminui o hormônio do estresse, o cortisol. Então, veja bem, a relação que você pode fazer com a respiração profunda e lenta, como você faz na Soul Sync, é com o chakra raiz, o chakra Muladhara. É o chakra da segurança. É o chakra da âncora. Você está seguro nele, você está enraizado. No mundo você está bem. E quando você respira lento e profundo, você ativa o Muladhara. E você ativa o coração, ativa o Anahata. Regula o seu corpo, o seu estado emocional. Então veja bem, a respiração profunda e lenta ancora você, coloca você no modo segurança e regula o seu estado emocional. O que foi que aconteceu comigo?
Tá muito claramente. Então veja bem, você está fazendo a Soul Sync, está ativando os seus chakras. Você está usando os seus chakras para poder ativar o seu corpo físico, que pode ser medido pela neurociência, né? É provavelmente a intervenção mais rápida que existe. A respiração é a intervenção mais rápida que existe para você entrar num estado de segurança e equilíbrio emocional, sabia? Você mexe no corpo e o cérebro acompanha. Você ativa os chakras Muladhara e o chakra Anahata do coração, o cardíaco e o chakra raiz. Essa é a respiração longa e profunda da Soul Sync, e de outras respirações, de outras meditações que nós fazemos. Então, quando você medita, quando você medita, meditação é atenção focada. Você fica focado em alguma coisa apenas. Medita, quando você medita, o que que você faz? Você foca onde? Na respiração, não é? Muitas vezes, na respiração. Então, ou no corpo, e os seus pensamentos, eles param de reagir. O que que acontece no cérebro quando você medita? Ativa o córtex pré-frontal. Quando você medita, quando você põe foco na sua respiração ou nos seus pensamentos, sem reagir. Quando você medita nos seus, você fica olhando os seus pensamentos passarem sem reagir. Quando você medita no seu corpo, quando você medita na respiração, você ativa o córtex pré-frontal. E o que acontece então? Você fica mais fácil para você controlar os seus impulsos, o seu agir sem pensar na vida. Diminui a atividade do seu modo padrão de reagir. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Aumenta a sua consciência corporal. Aumento da ínsula. Aumento da ínsula. Mais consciência corporal. Ou seja, menos piloto automático e menos matraca dos pensamentos. E isso pode ser medido, certo? Isso pode ser medido. Então, veja bem, quando você medita, quais chakras você está ativando? Terceiro olho. O terceiro olho, que é entre as sobrancelhas, que é o chakra do insight, da sabedoria, da intuição, da visão, a visão além, da visão além. E ativa o coronário, consciência expandida. Ativa o coronário, consciência expandida. De cara você ativa dois chakras, o terceiro olho quando você medita e o coração, e o coronário. E o terceiro, e ativa o plexo solar, que é o Manipura. Ou seja, traz para você maior e mais facilidade de se autocontrolar. Quando você faz a prática, como a Prita te pede, quando você faz uma prática consistente, disciplinada, diária, focada, você literalmente muda as suas conexões neurais. Você está ativando a função neuroplasticidade do seu cérebro e você vai ter entre aspas, um cérebro mais ativo, maior. Não tem essa história de falar que a gente usa uma porcentagem muito pequena do nosso cérebro? Eu acho que não. Eu acho que o nosso cérebro está sempre funcionando, todo ele, o tempo todo, em toda a sua capacidade. Mas está funcionando através de conexões condicionadas por uma educação, por uma cultura, por um jeito de viver que a gente está precisando despertar e mudar. E é o que nós fazemos aqui. A gente já despertou para muita coisa.
mas ainda não sustentamos os nossos estados. Qual vai ser o balanço desse mês? Dia 30 de abril. Faz aí o balanço. Veja se você passou o mês inteiro de abril num belo estado, no seu autocontrole, num equilíbrio emocional, numa clareza de visão. Se as decisões foram fáceis, elas foram difíceis, se você ficou enrolada nos problemas ou se você ficou enrolada nos. Você ficou no fluxo dos problemas ou você ficou enrolada nos sofrimentos que os problemas trouxeram para você? Como é que está o seu cérebro funcionando? E quais chakras que você usou e quais chakras que você não usou? Então, veja bem. Na terceira qualidade da prática, que é a visualização, e essas três coisas estão na Soul 5, por exemplo, que é a visualização guiada, a imaginação guiada. O que que você faz? Você imagina cenas, você imagina a luz, você imagina a energia, ou você imagina situações emocionais. O que que acontece no cérebro? Ativa as áreas sensoriais como se fosse real. Então, as áreas sensoriais são ativadas para que você percebe aquilo como é real. A gente fala assim, visualiza a sua intenção como se estivesse acontecendo aqui agora, como se fosse real. O seu cérebro vai fazer isso. Ele faz isso. Quando ele faz isso, ele muda conexões neurais. Ele modula o hipocampo, a amígdala, o córtex frontal. Ele tá se ajustando a um determinado resultado que você deseja. Veja bem, o cérebro compra a ideia que você está colocando para ele e reage como se estivesse vivendo aquilo. E isso se manifesta, porque isso se torna uma nova conexão neural real. Real. E qual que é o chakra que você ativa quando você faz visualizações? Por exemplo, na Soul 5, você tem a visualização da sua intenção. É o chakra sacral, chakra da emoção, o chakra o Swadhisthana, que é o chakra da emoção, do prazer, do coração, da emoção, do prazer, e o chakra do coração, que vincula você à compaixão, à abertura do seu coração para que aquilo funcione. É por isso que a visualização pode mudar o seu estado emocional, o seu estado interno, muito rapidamente. Não é uma coisa boba que você está fazendo porque a meditação está pedindo. Não, ela realmente muda o estado emocional. Então, visualização. É possível você, no estado de conflito, no estado de confusão, você mudar o seu estado fazendo visualização. Então, quando a gente faz quando você faz respiração, foco no corpo, visualização, você regula o corpo, controla a mente e regula seu estado emocional, corpo, mente e consciência. Isso cria uma corrente no seu cérebro de coerência. Os sistemas todos entram em estado de coerência, eles param de se conflitar, né? E o ponto mais evidente, mais interessante que você pode perceber é que essas práticas funcionam porque atingem o cérebro de três modos: de cima para baixo, do cérebro para o corpo. A meditação aumenta o controle cognitivo, melhora a regulação emocional. De baixo para cima, corpo, cérebro, a respiração acalma diretamente o sistema nervoso, reduz o estresse e a imaginação e a emoção. E acontece uma simulação. A visualização
reprograma respostas emocionais padrão. Isso que é reprogramação. Vamos reprogramar, vamos ressignificar? É isso que acontece. Você reprograma as suas respostas antigas para e altera os seus circuitos neurais reais. Muda. Então veja bem, você está ativando os seus chakras e isso tudo está acontecendo no seu cérebro. E isso tudo está refletindo, porque está acontecendo no seu cérebro, está refletindo na sua vida, no seu comportamento. O modelo dos chakras pode ser simbólico, pode não ser medível, né? Mensurável. Medível é bom. Mensurável, mas as ferramentas, o instrumento que a gente usa como a gente fala, ativar os chakras neurobiologicamente são totalmente válidas. É importante você praticar os, a meditação dos chakras, a chakradiana, muito importante. Então, hoje a gente vai fazer agora aqui uma prática, rapidamente, 10 minutos. Eu espero que seja 10 minutos, porque sempre eu acabo fazendo um pouco mais comprida do que o normal. Então, veja bem, olhe a importância, né? Eu tenho que falar sobre os chakras toda quinta-feira. Aí eu fico procurando um jeito de trazer para você a importância e a necessidade de você praticar os chakradianas. É importante para o seu caminho, é importante para você conseguir se manter, se sustentar nos belos estados e chegar no fim do mês, fazer um balanço e olhar, eu consegui 30% do mês, 40%, 50%. Quantos por cento, qual é a porcentagem de sustentação desse estado regulado, equilibrado, ativado você conseguiu no mês de abril desse ano, termina hoje, ok? Eu quero que vocês façam esse balanço hoje. É essa a tarefa de vocês hoje, ok? Então vamos lá. Vamos fazer uma prática. Eu vou colocar, eu vou falar alguma coisa sobre cada chakra e você vai fazer, vou guiar, e você vai fazer você vai acompanhando o que eu vou pedir, ok? Então feche seus olhos um pouquinho. Respire conscientemente. Inspira longo e lento e solta o seu corpo. Solta seus ombros, seus braços sobre as pernas, seus pés no chão, seus joelhos, a sua coluna. Inspira, solte a língua na boca, a garganta, abre a garganta. Deixa acontecer um silêncio no seu corpo. E conecta com o seu coração, com o seu divino, com o espaço sagrado no seu corpo, no seu coração espiritual. Bom dia, meu divino. Bom dia. Em primeiro lugar, essa conexão é a mais importante. Eu sou você, você sou eu. Nós somos um, meu divino. Eu nunca estou sozinha, porque eu não sou singular.
Eu não sou um eu sozinho. Eu sou um nós, você e eu. E isso me dá âncora e alegria para viver esse dia. Tudo que você é, tudo que eu sinto e penso que você é, eu também sou. E eu preciso me manter nisso, eu preciso sustentar isso que você é e que eu também sou. Então me ajuda. Coloca aqui a minha intenção de ser, de me manter nos belos estados, na calma, na paz interior. Eu quero fazer esse esforço agora, hoje, agora de manhã, com os meus amigos aqui, e vamos fazer uma meditação para eu lembrar, eu aprender mais, eu fazer mais, eu descobrir mais sobre mim mesmo, e eu preciso da sua ajuda. Obrigado por esse dia. Gratidão. Muita gratidão porque eu estou vivo, eu estou viva, eu estou aqui, eu não estou sozinha. E viver é a melhor coisa do mundo. Não quero mais existir, eu quero viver de verdade. Completamente ativada. Ajudar o meu cérebro a funcionar em toda a sua potencialidade. E ativar a função de neuroplasticidade do meu cérebro para mudar as conexões neurais que me trazem e que me fazem entrar em estado de estresse e sofrimento. É isso que eu quero hoje. E é isso que eu entrego hoje. Aquilo que eu não sou ainda e que eu quero ser. Bom dia, meu divino. Respire aí. Respire nessa oração. Coloque suas mãos sobre as pernas com a ponta do polegar, tocando a ponta do indicador de ambas as mãos. E focalize o seu chakra Muladhara. Seu chakra base, seu chakra raiz. O chakra que você ativa quando você respira. Te dá segurança, desacelera o seu sistema nervoso. Quando você respira nele, você tira o seu corpo do modo alerta e coloca seu corpo no modo segurança. Coloque sua atenção na região do abdômen e das pernas. Inspire pelo nariz por 4 segundos, 4 tempos, e expire por 6 a 8 tempos. Enquanto você escuta o mantra desse chakra. Inspire 4 tempos e expire de 6 a 8 tempos. Long
Long Long Long Coloque sua atenção agora no chakra Swadhisthana, no chakra sacral. Sente corpo e sensação. Você vai olhar e vai sentir sem julgar. Coloque a sua atenção nas sensações do seu corpo: calor, peso, tensão. Não tente mudar nada, só perceba. Coloque o foco no seu chakra Swadhisthana e só perceba sensações do seu corpo, no calor, peso, tensão. Chakra Swadhisthana é o chakra cor de laranja. Abaixo do seu umbigo. Swadhisthana Vam Agora coloque a sua atenção no plexo solar, no chakra Manipura. Você vai engajar o córtex pré-frontal, organizar o seu comportamento. Você sai, quando você faz isso, você sai do modo reativado, reatividade, reação, e entra no modo escolha consciente. Você passa a escolher conscientemente. Enquanto você escuta o mantra e respira conscientemente, você vai perguntar para si mesmo: o que realmente importa para mim hoje? E você vai escolher uma intenção clara e simples. Hoje, por exemplo, hoje vou agir com calma, hoje vou terminar alguma coisa,
Hoje vou fazer esse movimento. Escolha uma intenção clara e simples. O que realmente importa para você hoje? Com seu foco no chakra Manipura. Manipura Rang Coloque agora a sua atenção no chakra cardíaco, no chakra Anahata. Você vai ativar a empatia, a regulação da sua corpo emocional. Você vai ativar circuitos sociais e emocionais do seu coração, da sua vida, do seu comportamento, do seu cérebro. Vai tirar você da tensão emocional e do isolamento. Enquanto você escuta o mantra, pense em alguém ou em você mesmo e mentalmente repita que eu ou essa pessoa esteja bem. O tempo todo pense em alguém ou em você mesmo e repita que eu ou essa pessoa esteja bem. Anahata Yang yang
yang yang yang Leve sua atenção agora para o chakra da garganta, o Vishuddhi. O foco é ter clareza mental. O que vai acontecer? Vai integrar linguagem e consciência. Reduz, quando você ativa o chakra da garganta, reduz o ruído mental, a matraca da mente automática. E acontece o que você começa a não se identificar mais, não se confundir mais com seus próprios pensamentos. Então, enquanto você ouve o mantra, observe os seus pensamentos, como se você estivesse ouvindo alguém falar, sem discutir, só observar, só notar. Faça isso agora. Apenas observe seus pensamentos, como se alguém estivesse falando com você. Om Vishuddhi Hum Agora você vai fazer uma observação aberta no chakra do terceiro olho e no Sahasrara, nos dois chakras. E o que vai acontecer? Quando você faz isso, você reduz o seu modo padrão, a forma como você está acostumado a reagir, e aumenta a sua escolha consciente, a integração global do seu cérebro. Você vai sair do modo só preso na mente. Você vai sair do modo mente. Solte todos os focos agora. Apenas observe tudo. Sons, respiração, pensamento. Apenas observe tudo.
आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् Mantenha a sua atenção na linha dos chakras, em todos eles. Kundalini Arohana. Perceba a Kundalini enchendo, preenchendo cada chakra, cada chakra. Sinta o calor e a vibração da ativação dos seus chakras e do seu cérebro. Respire profundamente e longamente 3 vezes. E agora você que é Diksha Giver, cante o mantra da unidade 7, 11 vezes, até você sentir que você está completamente encharcado da energia Diksha. Cante, abrindo esse sistema, abrindo todos os seus chakras para receber essa energia e então transmitir para o campo. Faça isso. Hamsa Sohamekam, 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 Hamsa Sohamekam. Transfira a Diksha. Hamsa Sohamekam, 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 Hamsa Sohamekam,
Hamsa Sohamekam. Eleve a Diksha para Hamsa todas as intenções que Sohamekam. vocês trouxeram. Para Hamsa todos aqueles que estão precisando de Sohamekam. saúde, estão atravessando Hamsa doenças Sohamekam. importantes. Hamsa Sohamekam. Hamsa Sohamekam. Que a Diksha alcance a Raci, Hamsa Verbal, Sohamekam. Elu, Hamsa todos aqueles que estão Sohamekam. atravessando o momento difícil. Hamsa Sohamekam. 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 Hamsa Shanti. Hamsa Sohamekam. 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 Presente. Respire, agradeça. Agradeça ao Divino. O dia que começou, o estado em que você está. O poder que você alcança quando você ativa os seus chakras. Agradeça o dia, a egrégora. Agradeça a mãe e o pai. Agradeça a vida. Permaneça quanto você desejar em Shavasana, sentindo os seus chakras vibrarem. E vá abrindo um sorriso nos seus lábios, na sua bochecha, nos seus olhos. Deixa esse estado do sorriso tomar conta de você.
vai devagarzinho abrindo o espaço de viver a vida da melhor forma que você conseguir. E o mês que termina tenha sido um mês de belos estados, mas que o mês que começa amanhã, mês de maio, seja ainda mais preenchido e sustentado nos belos estados. Eu agradeço imensamente todos vocês estarem aqui. Com grande amor e alegria. Mantenham a alegria, levem a alegria aonde vocês forem. Namastê. I love you.